Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta para a gente não perder tempo aqui, para que a gente entenda por quê que as pessoas tóxicas elas insistem tanto em te criticar e como você vai se blindar a partir de agora, como é que você vai se proteger dessa toxicidade, dessas críticas. Você precisa entender uma coisa. Primeiro que relacionamento tóxico não é apenas uma relação amorosa. A gente foca muito nisso muitas vezes, né? Na própria internet, na própria literatura relacionada a isso, a gente foca muito quando fala de toxicidade em relacionamento amoroso. Mas uma relação tóxica, ela envolve todas as relações que você tem. A relação que você tem com os seus pais, a relação que você tem com os seus irmãos, com os seus amigos, relação que você tem com colegas de trabalho. Essa toxicidade, você precisa entender que independente de quem seja essa pessoa tóxica, isso tem um efeito devastador a longo prazo na sua vida. Guarda isso que eu estou te falando. Isso tem um efeito devastador a longo prazo. Por quê? Porque é como se você todo dia bebesse um veneno. Imagina você bebendo 1 miligrama de veneno todo dia. Todo dia. Obviamente, o que vai acontecer? Você vai adoecer. Então entenda que você precisa conter isso o quanto antes. Você talvez hoje tenha alguns sintomas físicos, emocionais, comportamentais e você fica o quê? Se questionando, por que eu tenho isso? Por que eu sou assim? Por que eu procrastino, por exemplo? Alguém aqui tem essa indagação? Nossa, por que eu começo as coisas e não termino? Por que as coisas dão errado na minha vida? Por que a minha vida financeira está ruim? Por quê? Porque você não se deu conta ainda que existe algo que está te enfraquecendo todos os dias, que é essa toxicidade. Essa toxicidade, muitas vezes ela vem disfarçada, por exemplo, de críticas construtivas. Alguém aqui já viveu isso? Críticas construtivas. Não, eu só estou te criticando porque eu quero o seu melhor. Não. Crítica é crítica. Ah, mas eu não posso ser criticado? Claro que você pode. Claro que você pode. Mas aí você precisa entender quem é que está te criticando. Essa pessoa tem embasamento para dar uma opinião sobre algo que é da sua vida? Porque é a mesma coisa se eu, como terapeuta, eu recebesse um conselho dentro da área de terapia, que é a área que eu atuo, de, por exemplo, e aqui sem desvalorizar e desmerecer, ok? Eu vou usar um exemplo bem extremo, de um mecânico de carros. Um técnico que conserta a geladeira. Esse conselho em cima de uma área que eu domino não faz nenhum sentido. Assim como eu dar um conselho para um mecânico de carro. Eu não conheço nada de mecânica de carro. Sou um desastre nisso. Agora, eu vou opinar sobre o trabalho dele? Eu vou opinar o que ele deve fazer? Não. Por isso que você precisa entender que você deve aprender a dizer não. Escreve aqui, não. Não, você precisa aprender a dizer não para essa toxicidade. Porque essa toxicidade, ela te atinge porque você está dando espaço para essas pessoas falarem o que elas quiserem para você. E quando elas falam, isso te machuca. Boa Claire, boa Joane. Não. Boa Gessilda, não, você tem que aprender a falar esse não. Você precisa aprender a se afastar. Boa Fabiane, não. Boa Neide, não, não. Obrigado, mas eu não vou absorver o conselho, a crítica de alguém. Ah, boa pergunta. Vamos chegar nessa, Joane. Quando é o marido? Porque a pessoa tóxica, olha só, presta muita atenção. A pessoa tóxica é a pessoa que está mais próxima a você. Por exemplo, quem está aqui a primeira vez hoje? Algumas pessoas devem estar aqui pela primeira vez. Você está aqui, caiu, sei lá, de paraquedas aqui, está me ouvindo falar, tal. Se eu começar
digamos, a descascar você, fala, não, você é isso, você é aquilo. A Joane é a primeira vez. Se eu começar aqui, Joane, e falar, olha, você é chata, você é isso, você é incapaz, você é incompetente, você vai voltar aqui amanhã? Provavelmente não. Bom dia, Meg. Provavelmente você não volta aqui amanhã, certo? Pô, o cara me desrespeitou, né? A Fabiane também é a primeira vez aqui. Pô, você me desrespeitou, né? Não quero voltar, não quero mais você, não quero mais contato com você. Isso vai te atingir? Não. Por quê? Porque a gente não tem proximidade. A gente não tem proximidade. Você acaba ficando triste, mal, por quê? Porque quem é tóxico é alguém que te conhece muito bem, como por exemplo o marido. E aqui você vai entender por que essa pessoa tóxica te critica tanto. E como sair disso. Por quê? Porque o que você precisa compreender é que essa toxicidade está roubando a sua energia. Então, como eu disse, se hoje você procrastina, se a sua vida não está andando do jeito que você queria, é por quê? Porque você não está usando toda a sua potência, todo o seu potencial. E aqui a gente precisa entender algo que a neurociência mostra muito bem. Nós aqui, ó, essa máquina aqui, ó, põe assim a mão na sua cabeça aqui, ó, põe a mão no seu corpo. Essa máquina, chamada corpo, é uma máquina que ela precisa de energia. Energia. E essa energia vem de onde? Ela vem do sono, então você precisa dormir bem, e também essa energia vem de uma boa alimentação. Só que quando você acorda e ao longo do teu dia você está gastando energia. Então, por exemplo, você está aqui comigo, você está gastando energia. Ah, não, gato, eu estou aqui paradinha só ouvindo você. Você está gastando energia. Por quê? Eu falo algo, a sua mente processa, gasto de energia. Cada escolha que você fez, por exemplo, eu escolhi hoje beber café nessa xícara. Tem um gasto de energia nessa escolha. Pequeno, mas tem. Agora imagina você gastando energia para se manter numa relação tóxica. Porque você precisa manter o quê? O seu autocontrole, certo? Isso que nos diferencia dos animais. Os animais não têm esse autocontrole, eles agem por instinto. E nós somos animais também. E muitas vezes nós agimos por instinto, faz sentido? A gente reage, a gente grita. É quando o quê? O nosso animal toma a frente da situação. E aqui presta muita atenção no que eu vou te falar. Manter esse autocontrole para você não esganar, por exemplo, aquela pessoa tóxica. O que vai acontecer? Você gasta muita energia. E quando você perde essa energia, é claro que você vai precisar, entre aspas, descansar. Ou você vai dormir ou você vai comer demais. E aí o que acontece? A tua vida começa a desandar. Entende isso? Então você precisa se livrar dessa toxicidade. Quem lembra do Superman? Né? Não esse Superman novo. Minha filha estava me mostrando a Liga da Justiça, eu não entendi nada. Na minha época o Superman tinha um filme sozinho dele lá, sozinho. Não sei se é da sua época também. Revelei a idade, né? Mas era só ele lá. Agora tem 50 heróis no mesmo filme, né? Eu confesso que eu não entendo nada. E aí, o Superman é o homem mais forte do mundo. Ele voa, né? Ele salva pessoas. Só que tem algo que enfraquece o Superman, que é a Kryptonita. Lembra disso? Aquela pedra verde? E quando ele fica próximo da Kryptonita, o que acontece? Ele fica fraco, né? Ele quase morre. Os vilões usam a Kryptonita para o quê? Para tirar o poder, a força do Superman. Qual é a tua Kryptonita? Qual é a tua Kryptonita hoje? Quem é que está roubando a tua energia? Quem é que está roubando, além da tua energia, os teus sonhos? Quem está roubando a tua autoestima? Quem está roubando a sua confiança? Porque quanto mais você se sujeita a estar dentro dessa relação tóxica, mais enfraquecida você está. E aqui
eu quero que você entenda uma coisa. As pessoas acham, de uma maneira errada, que a lógica para você voltar a ter o controle da sua vida, para você se realizar, é você, primeiro, você, por exemplo, você precisa ter ali uma reserva financeira para sair de um casamento. Claro que isso é importante. Só que talvez você não consiga fazer essa reserva financeira, por quê? Porque você não vai ter energia para trabalhar mais, por exemplo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que romper com aquilo que é tóxico, o quanto antes. Eu já vi dentro da história do meu programa, que é o programa Blindagem Emocional, muitas pessoas que conseguiram sair da relação tóxica e quando elas saíram, a vida delas mudou enormemente. Por quê? Porque acabou a criptonita na vida delas, entendeu? Aí elas passam a ser mais produtivas, mais confiantes e aí o resultado vem. Porque a sua vida só vai mudar, presta atenção, se o seu comportamento mudar. O comportamento gera um resultado. Por exemplo, se você come todos os dias fast food e daqueles da pior qualidade, qual é o resultado que você tem? Você vai ter doenças, você vai ter obesidade, você vai ter problemas, certo? Você não vai ficar saudável. Isso com certeza não. Agora, quando você tem uma alimentação saudável, qual é o resultado? Ou seja, isso que é muito importante você entender. O resultado que você quer na tua vida está naquela decisão que você não está conseguindo tomar. O resultado que você quer na sua vida está naquela decisão que você está fugindo de tomar, que você está aí muitas vezes acovardada, com medo, e eu estou falando isso não para você se sentir culpada, mas porque é a realidade. Você foi dominada pelo medo. E por que você foi dominada pelo medo? Porque essa pessoa tóxica, ou essas pessoas tóxicas, elas sistematicamente, elas quebraram a sua autoestima. Elas quebraram a sua autoestima. E o que é autoestima? Autoestima é a maneira como você se enxerga, é como uma casca, é como suas roupas. É como suas roupas. Elas te protegem. A autoestima te protege. E quando você é criticada todos os dias, quando você é desvalorizada todos os dias, claro que essa autoestima, ela vai sendo o quê? Quebrada. E por que as pessoas tóxicas fazem isso? Por que elas insistem tanto em te criticar? Porque elas querem te dominar. Elas querem dominar. E normalmente esse é o comportamento narcisista. Esse é o comportamento narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Primeiro, é uma pessoa que olha apenas para si. É uma pessoa que normalmente não tem empatia. É uma pessoa que precisa, ele não consegue, o narcisista não consegue viver sozinho. O narcisista precisa de uma presa. Ele precisa de alguém para que ele sugue as energias dessa pessoa. O narcisista, quando ele passa pela nossa vida, é terra arrasada. Você já viu aquelas imagens, infelizmente, de grandes tragédias como a gente viu no Rio Grande do Sul agora, ou em outras partes do mundo? É terra arrasada. Quando acaba, né, aquela ação, é terra arrasada. Então eu quero que você entenda que a autoestima te protege, e se você não recuperar a sua autoestima, o que vai acontecer? Você vai continuar sem confiança. Porque a autoestima, como eu disse, é a maneira como você se enxerga. Como que você se enxerga hoje? Se pergunta e responda para si mesma. Como que você se enxerga? Se você tem autoestima baixa, uma autoestima quebrada, você não consegue confiar em si. Você não consegue confiar em si. Por exemplo,
eu tô aqui hoje com você, e eu estou aqui todos os dias, para quem está vindo a primeira vez, todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, a gente tem essa conversa, essa dose diária, falando sobre relacionamentos tóxicos. Eu tô aqui e eu falo com segurança para você, por quê? Porque, claro, eu confio no que eu estou dizendo para você, eu confio no meu conhecimento, eu confio nas horas de consultório que eu tenho. Só que essa confiança, ela só acontece por quê? Porque hoje a minha autoestima, ela é forte, ela é blindada. Mas nem sempre foi assim. A minha autoestima, ela sempre foi, na maior parte da minha vida, muito baixa. Muito baixa. E por que a minha autoestima era tão baixa? Por conta, escreve aqui, para você não esquecer, das feridas emocionais. A nossa autoestima, ela é quebrada por conta de feridas emocionais vividas na infância. Vividas na infância. O teu problema hoje é uma relação tóxica? Sim, é. Mas é a causa do teu problema? Não. Não é a causa do teu problema. Como assim, ô gata? Mas o meu marido é tóxico e eu quero me separar dele. Ótimo. Só que existe, presta atenção, uma ferida emocional que está aberta, que te fez, inclusive, escolher esse marido para a tua vida. Porque esse marido, ele trouxe para você o que eu chamo de, anota aí também, ganho secundário. Ganho secundário. Na psicologia, o que é o ganho secundário? É um ganho inconsciente que muitas vezes nós temos de algo que conscientemente a gente sabe que é ruim. Quer ver um exemplo que talvez faça fichas caírem aí para você? Por exemplo, imagine que você está de dieta e você não pode comer chocolate. Imagine essa situação. Estou de dieta, não posso comer chocolate. A Nutri proibiu que eu coma chocolate. Eu sei que o chocolate faz mal, certo? Você é adulta, você é uma pessoa inteligente, você sabe que o chocolate faz mal. Mas por que você insiste em comer o chocolate? Porque provavelmente em algum momento do teu dia, ou em vários momentos, por exemplo, dentro dessa relação tóxica que você está vivendo, você se estressa tanto, que a tua mente, que está buscando sempre te proteger e garantir a tua sobrevivência, ela mostra, entre aspas, um caminho para você. Um caminho que você já conhece, que traz o quê? Alívio cognitivo. Então, assim, você está lá no estresse, sei lá, você brigou com teu marido, nossa, aquele estresse, você gastou muita energia, você está se sentindo mal. Aí você olha ali, tem um chocolate ali. Você pega aquele chocolate. Conscientemente, você sabe que você não pode fazer aquilo. Você é adulta, você sabe, não precisa de alguém te falar isso. Você sabe que aquilo te faz mal, você sabe que aquilo não é bom para você. Mas aí você come. E aí isso te alivia. Esse é o ganho secundário. Você come algo, né, ou faz algo que conscientemente você sabe que é ruim, mas te traz o quê? Essa sensação de alívio. Então entenda que a relação tóxica que você hoje é um problema e você precisa o quê? Claro, bloquear essa toxicidade. É a criptonita que você está ali, você está sendo exposta todos os dias. Só que existe algo mais profundo aí, que é uma ferida emocional. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se tá fazendo sentido para você. Enquanto isso deixa eu dar um bom dia aqui, ler alguns comentários, muitos comentários aqui. Bom dia, Elo Almeida. Bom dia, Grace também por aqui, Elaine. A Claire, porque fiquei com taquicardia sinusial depois de uma... Ixi, aí cortou. Crise de pânico já faz 2 anos e é todos os dias, não aguento mais viver assim. Tem como curar? Sim. Claire, a crise de pânico, vou te explicar aqui. O que é a crise de pânico muitas vezes, e aí eu vou falar, claro, dentro desse conceito das emoções, que é o que eu
eu estudo e com que eu trabalho há alguns anos. Teoricamente, você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo, errado, bom, ruim. Isso foi sendo escrito a partir das suas experiências de vida. E essas experiências foram gerando interpretações aqui na nossa mente emocional, que é a mente subconsciente. Então essas interpretações vão sendo o quê? Guardadas para que eu possa viver a minha vida. E normalmente uma crise de pânico, e aí eu vou falar baseado em milhares de atendimentos de hipnoterapia que eu já fiz, tá bom? Baseados nisso. Vem de uma interpretação ou de um aprendizado por impacto emocional relacionado ao quê? Ao medo de morrer. Porque quando você tem uma crise de pânico, né, aquela angústia, além, claro, dos sintomas físicos, mas é o quê? Uma paralisia. Muitas vezes, faz sentido? É uma paralisia a crise de pânico. Porque existe um medo intenso de morrer. E normalmente, isso tem a ver com uma ferida emocional, que é a ferida da rejeição. Por exemplo, não sei se é o seu caso, tá, Claire? Mas eu vou colocar aqui só como exemplo para você entender. E para todos entenderem também. Nem sempre a gestação ela é desejada, faz sentido? E aqui é sem julgar as nossas mães, beleza? E você que é mãe também, sem você se julgar. Mas nem todas as gestações são esperadas. E existem gestações que são rejeitadas. E existem gestações que, inclusive, e aqui também sem julgar, ok? Que aquela mãe decide abortar. Só que você lá na barriga da mãe, você está vivendo tudo aquilo, todas aquelas emoções e aquele medo de morrer. Então, normalmente, crise de pânico tem a ver com o que aconteceu na tua gestação. Então, se faça essa pergunta. A minha gestação, quando eu estava na barriga da mamãe, ela foi desejada? Desejada é assim, nossa, eu estou esperando, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, e vamos lá engravidar para ter um filho. Num primeiro momento, às vezes a gestação ela é inesperada e depois, claro, ela é aceita e tá tudo bem. Mas, olha só, a partir dos 3 meses de gestação, aquela criança, aquele bebê está absorvendo subconscientemente as emoções da mãe. Tudo bem? Então, crise de pânico tem a ver com ferida da rejeição ou talvez com algum trauma, um trauma muito grande. Por exemplo, abuso, alguma questão de violência, que aí é um impacto emocional, porque a gente aprende de 2 maneiras. Ou a gente aprende por repetição, então de tanto você fazer uma ação, você aprende, a sua mente aprende, e a outra é por impacto emocional, quando algo acontece com um grande componente emocional. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aquilo, Claire, se ficou claro para você. Mas tem como curar. Desde que você trate essa causa, você ressignifique essa interpretação que a sua mente tem. E é onde a hipnoterapia pode te ajudar. Se quiser entender mais, ou se você quer entender mais qual a possível causa, últimos dias da sessão de avaliação gratuita. Essa sessão ela tem um custo. Ela custa R$500. Essa sessão gratuita, se você digitar trauma, você vai ter a chance de entender qual a causa aí da sua ferida emocional, qual a causa aí do seu sintoma. A Joane, sou psicóloga formada há 12 anos. Que legal, que bacana. Temos 3 filhos. Ele nunca acreditou em minha profissão e nem em mim como alguém capaz de realizar nada sozinha. Me diz o que fazer e como, porque ele sabe mais do que eu. A primeira coisa, eu vou começar do final. Que evidências que você tem que ele sabe mais do que você? Ele sabe mais do que você sobre o quê? Sobre psicologia, ele é psicólogo também? Porque assim, por que você deixou de acreditar em você? Porque essa relação tóxica foi tirando toda essa proteção chamada autoestima. Eu fiz essa brincadeira ontem, eu vou fazer aqui de novo. Você está aqui pela primeira vez?
Imagine que você está na avenida mais movimentada da tua cidade. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, aqui eu vou falar Avenida Paulista, né, que é uma avenida super movimentada. Imagine que você está andando na Avenida Paulista e aí do nada você perde todas as suas roupas. Todas as suas roupas. Você fica pelada, você fica nua. Como que você se sente? Escreve aqui pra mim. Imagina você tá na avenida mais movimentada da sua cidade, as pessoas que você conhece estão ali. Aí do nada você perde todas as suas roupas. Como é que você se sente naquele momento? Qual é a sensação que vai te dar naquele momento que você perdeu todas as suas roupas e tá todo mundo olhando pra você? As pessoas que você conhece, as pessoas que não te conhecem, o que você sente quando você tá ali nu, na avenida mais movimentada da sua cidade com as pessoas conhecidas? Provavelmente você vai se sentir o quê? Desprotegida, desamparada, muito envergonhada. A Meg, eu e Meg, mal, sem proteção, exposta, vulnerável, envergonhada. A Fabiane, desprotegida, envergonhada. Claro! E você vai conseguir fazer alguma coisa com confiança nesse momento que você está envergonhada, sem proteção, exposta, vulnerável, desprotegida? Não. Não vai. E é isso que, quando você perde a autoestima, você perde essa confiança em si. Então, você me perguntou, né, Johnny, o que fazer? A primeira coisa é, você precisa romper com essa relação tóxica. A criptonita, você precisa se livrar da criptonita. A partir desse momento, você vai precisar o quê? Reconstruir a sua autoestima. Só que a autoestima, ela não é reconstruída através do externo apenas, porque muita gente acha isso. Tem muita gente que se separa, aí fala o seguinte, agora eu fiz uma viagem incrível, agora eu cortei o cabelo, agora eu comprei as melhores roupas, fiz plástica, nossa, tô super bem. Isso é um anestésico que vai durar talvez algumas semanas. Porque aí quando a realidade cai de novo, o que aparece? A ferida emocional. E é nessa ferida emocional que, se você não tratar na causa, o que vai acontecer? Você vai, muitas vezes, vai voltar para essa pessoa, ou cair num outro ciclo de abuso, ou num outro ciclo tóxico. Tá fazendo sentido para você? O que você precisa? Como você perguntou, primeiro romper com a toxicidade. Ponto, romper. Ah, Gata, mas eu não tenho coragem. E coragem, presta muita atenção, coragem não é algo mágico que as pessoas, seria bom, né, comprassem numa xícara, né, de café. Ah, põe aqui um pouquinho de coragem, vou tomar um pouquinho de coragem. Não é. Não é. Coragem, presta atenção, é ação com preparação. Coragem é ação. A palavra coragem vem do latim, junção de duas palavras do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Ou seja, o significado real da palavra coragem é agir com o coração. É ação. Coragem é ação com preparação. Você precisa se preparar. E qual é a melhor maneira de você se preparar, por exemplo, para tomar uma decisão dessa? Você precisa dominar as suas emoções. Você precisa ter o que eu chamo de blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio sobre essas emoções. E aí o que eu faço? Eu vou ali naquela ferida emocional, eu vou ressignificar aquela interpretação que a minha mente tem de um acontecimento, e aí eu tomo a decisão. A maior parte das pessoas que têm dependência emocional e que tem dificuldade de se separar, por exemplo, alguém aqui escreveu, que tem tantos comentários que eu juro que, mas eu vi de olho assim, eu vi rapidamente, que, sei lá, tá casada há 20 anos, 25 anos. Com certeza, essa toxicidade, ela não começou há um mês atrás, faz sentido? Essa toxicidade você já percebeu há bastante tempo. Tem gente que casa
já sabendo disso. Mas ainda assim insiste. Por quê? Porque não teve a coragem de romper com isso, com essa relação tóxica. E normalmente isso é um caso, muitas vezes, de dependência emocional. E a dependência emocional é como uma dependência em drogas, uma dependência em sexo, é uma dependência em compras, é uma dependência. Eu dependo daquilo para o quê? Trazer alívio cognitivo para mim. Toda compulsão, ela traz primeiro alívio cognitivo. O usuário de drogas, por exemplo, o usuário de álcool, ele tem primeiro um alívio cognitivo quando ele toma. E aí depois, talvez, quiçá, ele terá prazer. Mas primeira coisa é um alívio. E o problema de você viver numa dependência emocional dentro de um relacionamento tóxico é que você vai se acostumando a se anestesiar. E como que eu me anestesio? Eu me anestesio com as migalhas que essa pessoa me dá. Então, por exemplo, olha só, uma noite de sexo, por exemplo, um carinho. Só que se você olhar de maneira racional, você vai perceber que a conta não bate. Que a maior parte do tempo essa relação é ruim para você. A conta não bate. A conta não bate. E é como se você... Imagine a sua conta bancária. A sua conta bancária, se ela estiver positiva, digamos que pode não estar do jeito que você queria, mas ok, está lá. Está positiva. Agora, se você tem uma conta negativa, o que vai acontecer? O gerente do banco vai te ligar, um monte de gente vai querer te vender produto. Quer dizer, a sua vida vira um inferno. Então, essas coisas fazem você ficar numa relação, por quê? Porque existe uma dependência emocional. Agora, presta atenção, por que você tem uma dependência emocional? Porque existe uma ferida aberta. E normalmente, a ferida emocional ligada à dependência emocional que faz você não sair de uma relação, mesmo você sabendo que é ruim, é a ferida do abandono. E essa é a ferida que a maioria das pessoas tem. Ah, Gata, não, eu não fui abandonada, minha mãe cuidou de mim. Existe uma diferença entre presença. Existe uma presença física. Por exemplo, hoje você pode ter aí o teu marido, você está casada com ele, e todo dia você dorme na mesma cama com ele. Essa é uma presença física. Agora, a presença emocional é diferente. É o carinho, a presença emocional ali é o companheirismo, a troca. Faz sentido isso para você? Essa é a presença emocional. Agora, hoje você já sofre, você não fica chateada de entender que você talvez só tenha aí um marido, uma relação com presença física e não presença emocional? Você adulta sofre com isso. Agora imagine a criança que você foi. Imagina você com 1 ano de idade, 2 anos de idade, bebê, com uma mãe, e aqui novamente sem julgar a mãe. Sem julgar a mãe. Imagine uma criança se sentindo desprotegida e insegura. Será que minha mãe vai cuidar de mim? Porque o bebê, você sabe, a criança, você foi uma criança, você talvez tem filhos, você sabe que não dá para a criança viver sozinha. Ela precisa de um adulto para se desenvolver, para comer, para se proteger do frio. Imagina se essa presença emocional não acontece. E como que a criança sabe que ela está protegida? Através de uma palavra, escreve aqui. Afeto. Afeto. O que é o afeto? É carinho, é o abraço, é a criança sentir o corpo da mãe, o cheiro da mãe. Isso é presença emocional. E talvez isso tenha faltado. Olha na sua história. Será que a sua mãe, ela estava realmente presente na tua vida? Emocionalmente falando? Ela emocionalmente, ela estava com você? E volto a dizer, eu sempre insisto nisso, sem julgar a mãe. Porque talvez a sua mãe estivesse vivendo uma relação tóxica com o seu pai. Você hoje, vivendo uma relação tóxica, eu garanto para você, você não está
conseguindo estar presente emocionalmente com seus filhos. Não está. Dói, né? Eu sei que dói. Mas essa é a realidade. Por quê? Porque existem muitas preocupações aqui, não existem? Muitos pensamentos. O que é uma preocupação? É uma preocupação. É uma preocupação aqui na tua mente. E aí você fica o quê? Gastando energia com aqueles pensamentos. E com isso, você faz o quê? Você se distancia dos seus filhos. E eu sei que para mulher isso dói demais, porque eu costumo dizer que quando uma mulher dá à luz, ela dá à luz a um filho e a uma culpa. Toda mãe carrega uma culpa eterna, porque ela é cobrada a ser perfeita, ela é cobrada a ser a Mulher Maravilha muitas vezes, e você não é. Só que é difícil, dentro de uma sociedade patriarcal e machista que a gente tem, das mulheres mesmo entenderem isso, porque elas são cobradas, elas são pressionadas. Então entende que você precisa tomar uma decisão. Essa decisão agora você precisa se preparar para poder sair dessa relação. Faz sentido isso para você? A Cida, gata, e quando essa situação é com o homem? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque existem relações tóxicas onde os homens são vítimas. Existem narcisistas mulheres também. Só que, assim, a gente precisa entender que a maior parte, e aqui, claro, eu vou falar baseado nos meus atendimentos, tudo bem? E aí é um recorte. Mas a maior parte que a gente conhece são de relações tóxicas onde as mulheres são vítimas. Ponto. A maior parte das mulheres são vítimas de relações tóxicas. Mas isso não significa, por exemplo, que um homem não seja vítima de uma relação tóxica. Esse homem, vítima de relação tóxica, também viveu uma ferida emocional. E ele precisa curar isso na raiz. Tudo bem? Deixa eu ver aqui alguns comentários, mais perguntas. Vamos ver aqui. A Elo Almeida. Me separei ontem, uau! Depois de 6 anos de um relacionamento tóxico, muito ciúme, possessivo, só me criticava e nada está bom. Sempre se fazendo de vítima, inveja do que tem e tudo dele é melhor. Eu diria pra você, tá, Elo? Baseado no que você escreveu. Você se livrou de um narcisista. Você se livrou de uma pessoa narcisista. Essa possessividade é uma estratégia para te manter presa nessa relação. É muitas vezes aquela desculpa, estou te protegendo. Eu estou te protegendo. Aí agora o que você precisa entender, Lô? Isso provavelmente é um ganho, essa proteção bem entre aspas aqui, tá bom? Que você recebia através dessa possessividade é um ganho secundário. Por quê? Porque provavelmente você viveu a desproteção na tua infância, ou seja, talvez ferida do abandono, talvez ferida da rejeição e talvez ferida da humilhação. Claro que eu não conheço a sua história, mas estou aqui divagando, talvez a ferida da humilhação. Então essa desproteção que eu vivi na infância, ela era anestesiada nesse início de relação que você teve, que no momento você falou assim, nossa, tem alguém agora me protegendo, cuidando de mim. E aí você, só que claro, depois de 6 anos você começou a observar que era tóxico. E aí parabéns, você teve atitude. Mas o que eu te indico? Você precisa curar essa ferida que está aberta. Porque se essa ferida não for curada, infelizmente, talvez você caia numa outra relação assim. Tudo bem? Joane, a pessoa tóxica também tem feridas e essa pessoa se vitimiza, não busca ajuda e sangra em cima de você, dos filhos, de quem quer que seja. Ótima colocação, sabe por quê? Porque assim, a gente precisa entender, e eu vou falar aqui de adulto para adulta, tá bom? E eu quero que você ouça bem o que eu vou te falar. As pessoas são o que elas são e elas só mudam se elas quiserem. E ponto.
Você não tem o poder de mudar o seu marido, eu não tenho o poder de mudar você. Você só vai mudar se você quiser. Então a gente precisa entender para não cair nessa historinha muitas vezes de que agora ele vai mudar, agora vai ser diferente. Não vai. Se ele não quiser, não vai. Porque aquela pessoa é daquele jeito. Ela só vai mudar se ela realmente quiser. Se realmente ela tiver um motivo muito forte. Tudo bem? Vamos ver mais alguns comentários. Vamos ver aqui. A Valquíria. Então, crise de pânico se resume em medo? Sim, medo de morrer. Medo de morrer. Como eu falei, ou algo que você viveu numa gestação. Por exemplo, lembrei aqui de um outro gatilho, né, de uma outra causa que gera crise de pânico. A maneira como você nasceu, o seu parto. O seu parto. Um parto difícil, traumático, isso tudo também pode gerar essa crise de pânico. Pode ser a base disso. Ou um evento traumático que você tenha vivido na infância, sei lá, um grande acidente, sei lá, de carro, né? Ou também na fase adulta, né? Também, né? Um acidente que gera isso. Mas normalmente existe uma causa lá na infância. Tudo bem? A Meg, ressignificar a gestação, o parto, a chegada de um novo ser é magnânimo. Sou mais feliz hoje, excelente. A Meg passou pela blindagem emocional, excelente. A Meg, sou cabeleireira e sempre digo, beleza externa não significa nada, a nossa maior beleza é a saúde emocional. Boa, que bom que você fala isso, fico feliz, viu? A Joane, estou indo contra um tsunami de gente se opondo à minha decisão de separação dele. E é por isso, Joane, que você precisa de blindagem emocional. Que é o quê? Esse domínio das emoções. Porque senão você fica vulnerável e suscetível ao que essas pessoas falam para você. Só você sabe o que você está passando. O que essa pessoa sabe para palpitar sobre o que você está vivendo? Tudo bem? E aí o que a Meg falou, né? Saúde emocional. Você precisa se fortalecer aqui. Então, dominar suas emoções, ter blindagem emocional é fundamental nesse processo. A Valquíria, o externo é somente autoimagem. Ajuda mais, mas não é suficiente para amparar a autoestima. Não é. É um anestésico, né? Passa. E aí quando acaba, aí você vê a realidade. É por isso que tem tantas pessoas que têm recaídas com esse. É normal isso acontecer. Tudo bem? A Gessilda, logo fui muito corajosa, larguei tudo, até sair do meu estado. Foi muito difícil, mas hoje sinto alívio e paz. E como foi positivo para a saúde mental minha e dos meus filhos. Ótimo, Gessilda, que você compartilhou isso. Ótimo. Tá vendo? Primeiro, é possível. E 2, a saúde dos filhos. Tem muita gente que está presa em relação falando que não se separa de uma relação tóxica pelos filhos. Só que você não sabe, você não tem ideia do mal que você está causando na vida dos seus filhos, o impacto negativo. É só você talvez olhar para a relação dos seus pais como um casal na tua infância. Provavelmente essa relação não foi boa e você foi impactada por isso. Muitas crises de ansiedade que eu tenho tratado na hipnoterapia, sabe qual é a causa? Briga do papai e da mamãe. Será que papai hoje vai chegar bêbado e mamãe vai brigar? Será que eles vão se bater? Será que papai vai sumir e mamãe vai ficar preocupada? Todas essas emoções vão criando um estado ansioso. Tudo bem? A Elô, meu relacionamento durou 6 anos porque no leito de morte da mãe dele, ela me fez prometer que eu cuidaria dele e fui levando até ontem, até que ele me acusou de traição. Nunca fiz nada, cheguei ao limite. Digamos que a mãe dele, ela jogou, né, uma responsabilidade que não era sua e cabia a você, né? Claro que eu entendo, né, Elô, você estava talvez também no momento vulnerável, você não botou um limite, né? Mas é um peso, imagina, enorme, né? Você cuidar de um adulto. E aí, provavelmente, olha só, você se tornou a mãe dele, né? Você se tornou a mãe dele. Até por esse comportamento dele te acusar de traição, é uma coisa meio infantil, né? É uma coisa de criança. Então, que bom que você quebrou isso, você não é a mãe dele. Excelente. Bom, era sobre isso, muitos comentários aqui, ó. Se você quiser uma sessão de avaliação gratuita, manda aqui trauma para você receber um link no seu direct e aí eu vou entrar em contato com você para a gente conversar, para a gente marcar esse bate-papo para que você possa descobrir a causa
a causa daquilo que está te machucando, da sua ferida emocional. Tá bom? Então, ó, um lindo dia para você. A gente se vê amanhã às 8 horas e a gente vai falar sobre o que fazer quando os seus sentimentos são ignorados numa relação tóxica. Tá bom? Grande abraço. Tchau.